tarde, meu nome é Ana Laura, eu sou fonoaudióloga, pós-graduanda em fonoaudiologia hospitalar, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a traqueostomia. Lembrando sempre que a gente tem, além das teleaulas, a gente tem as teleconsultorias, então você pode fazer o seu login e fazer pergunta também, além daqui na aula, você pode fazer pergunta lá pela teleconsultoria que a gente te atende também. Bom, a traqueostomia, ela é esse procedimento cirúrgico que a gente faz, a gente no caso médico, a gente fonoaudiólogo não pode fazer, a gente não faz nenhum procedimento invasivo. O médico faz esse procedimento cirúrgico, que é uma abertura na traqueia, para inserir um tubo, que é a cânula, para permitir a passagem de ar. Geralmente, a traqueostomia ela serve para passagem de ar. Então, onde é feita a traqueostomia? Ela é feita na traqueia, o nome já dá uma dica para a gente. A traqueia é esse tubo vertical, cilíndrico, cartilaginoso e membranoso. Ele está conectado com a nossa laringe. Então, ele vai conectar a nossa laringe aqui em cima. No homem é bem fácil da gente identificar o pomo de Adão. O pomo de Adão é a nossa laringe. No homem é bem facinho de ver. Então, o pomo de Adão é a laringe, a traqueia é ligada à laringe e vai chegar até os brônquios lá nos pulmões. Para quê? Para que haja uma passagem de ar aqui até chegar nos pulmões para a gente fazer a troca gasosa e conseguir respirar. Então, ele leva esse ar inspirado até os pulmões e, da mesma forma, esse ar volta pela traqueia para poder sair e levar o ar expirado. A traqueostomia ela pode ser feita através de vários procedimentos. A gente tem vários tipos de incisões. Então, a gente pode fazer através da cricotireoidostomia, que fica na região da transmembrana cricotireoideana. Então, é uma incisão um pouquinho mais alta. A gente tem a traqueostomia alta também, que é acima do istmo da glândula tireoide. A gente tem a traqueostomia transístmica, que ela é através do istmo da glândula tireoide. E é necessário, nesse momento, fazer uma secção e sutura dessa glândula também. Então, o médico cirurgião vai avaliar qual é o melhor para o paciente. A gente tem também a traqueostomia baixa, que está abaixo do istmo da glândula tireoide. Esse istmo ele é tracionado superiormente e o médico faz essa incisão. A gente tem a traqueostomia mediastinal anterior, que ela é realizada no mediastino anterior, após uma ressecção do manúbrio do osso externo. Então, a gente tem o osso externo mais ou menos nessa altura, pode ser realizada dependendo do caso. E a gente tem a traqueostomia percutânea, que utiliza uma técnica, a técnica de Seldinger, que é uma técnica para um acesso mais seguro dos vasos sanguíneos e órgãos ocos. Então, é uma incisura bastante específica da medicina e às vezes o médico pode adaptar essa alternativa para uma traqueostomia ou uma mini traqueostomia. Então, quando é que esse paciente precisa de uma traqueostomia? O principal caso é uma obstrução das vias aéreas. Então, essa obstrução pode ser porque a pessoa engasgou e tem algum alimento parado aqui, pode ser em alguns tipos de cirurgia de cabeça e pescoço que vai dificultar essa passagem de ar, o médico pode fazer também. Em pacientes que necessitam respirar com a ajuda de aparelho por algum tempo, e aí a gente o fisioterapeuta vai conectar uma ventilação mecânica nessa traqueostomia. Pode ser também consequência de uma intubação prolongada. Esse tempo de intubação depende bastante do protocolo de cada hospital. Então, tem hospital que com 7 dias ele já desentuba o paciente e faz a traqueostomia. Tem hospital que fica 14 dias com o paciente entubado, tem hospital que pode ficar até mais, mas geralmente é de 7 a 14 dias. E dependendo do grau e do tipo de disfagia também, pode acontecer da gente fazer essa traqueostomia para evitar os episódios de broncoaspiração. Quais
quais são os tipos de cânula que a gente tem para traqueostomia? A gente tem a cânula metálica, que é essa primeira cânula aqui. A gente vai ver mais detalhado com quais as partes de uma traqueostomia. A gente tem uma cânula plástica sem o cuff, sem o balão. E a gente tem essa daqui que geralmente é mais comum, é que os médicos colocam primeiro nos casos de mais urgência, que é a traqueostomia plástica com cuff, que é esse balãozinho aqui. Então, quais são os componentes? A gente tem a cânula externa, que é aquela parte que a gente vê no pescoço do paciente. Ela fica nessa parte externa e vai ser colocado um fixador, ou de velcro, cadarço, alguma coisa para prender, fixar essa traqueostomia. Além dessa cânula externa, dentro daquele caninho, vem a cânula interna, que vai ser encaixada dentro dessa cânula externa e deve ser frequentemente limpa. Então, um paciente que já está tanto no hospital quanto em casa, se ele está com essa traqueostomia com a endocânula, que geralmente é metálica, ele tem que manter essa região muito bem limpinha, para a gente não fazer uma obstrução, não fazer uma rolha de secreção e dificultar a passagem de ar novamente para esse paciente. E em alguns tipos de traqueostomia, a gente tem a guia, que é utilizada para trocar a cânula externa. Geralmente, um paciente que já está com a traqueostomia metálica, ele vai reduzindo o calibre. Ele começa com um calibre um pouco maior e vai reduzindo o tamanho desse calibre até, se possível, chegar a uma decanulação desse paciente. Mas a guia, geralmente, quem usa mais é o médico para auxiliar mesmo nessa troca de cânula. Quando um paciente está com a traqueostomia, ele geralmente ele entra numa via alternativa de alimentação. Num primeiro momento, que geralmente é um momento mais de urgência, geralmente essa questão de obstrução de via aérea mesmo, ou então a paciente que já está entubado há muito tempo e ele não come mesmo pela boca, a gente coloca a sonda nasointeral nele, ou a gastrostomia, dependendo da situação, e essa via alternativa que vai alimentar o paciente. Por quê? De primeiro momento, a traqueostomia, a gente vai ver com mais detalhe, ela serve para... geralmente é colocada a traqueostomia plástica, a cânula plástica, com o cuff insuflado. Para quê? Para gerar uma pressão nos pulmões. Então, o ar, a pessoa deixa de respirar pelo nariz, a via aérea superior dela fica completamente inutilizada, porque ela não está respirando, ela não está comendo. E geralmente, nos primeiros momentos, o paciente não está falando também. Então, o máximo que ele faz é engolir a saliva dele, quando o paciente tem condição. Então, ele está respirando por aqui, essa via aérea superior fica inutilizada. E aí, esse cuff, o balãozinho, aquele balãozinho que a gente viu lá atrás, ele está inchado, ele está cheio. Para quê? Para que quando o ar entre, ele vá para o pulmão e não tenha um escape aqui por cima. Porque nesse primeiro momento, o paciente não vai ter muita condição de respirar sozinho. Então, provavelmente, ele vai precisar dessa ajuda do cuff. Para isso que ele serve. E aí, nesse momento, o paciente, em geral, está com a via alternativa de alimentação. Por quê? Para a gente poder comer, para a gente engolir, a gente precisa de pressão. Quando a gente faz um buraco num tubo que era para ser fechado, quando a gente faz esse buraco, a gente perde um pouco de pressão, a gente despressuriza essa região. Então, o paciente pode entrar num quadro de disfagia. Necessariamente colocou a traqueostomia, tem disfagia? Não. Mas a gente pode favorecer uma disfagia nesse paciente. Para evitar esses episódios de broncoaspiração, a gente passa essa via alternativa de alimentação. O protocolo, como a gente conversou, ele depende de cada hospital. Então, de início, a gente coloca essa traqueostomia plástica com o cuff insuflado. Ó, a gente vê que o balãozinho aqui, ele tá pegando toda essa região. Então, o ar que entrar, ele vai só aqui para baixo. Ele não tem escape nenhum aqui para cima. Para a gente ter essa melhora da pressão pulmonar, melhorar essa função pulmonar primeiro, para depois
a gente fazer o desmame desse cuff. Então, nesse primeiro momento, o paciente está com essa traqueostomia plástica, não utiliza via aérea superior, ele não respira pelo nariz, ele respira por aqui. Tanto que a gente sempre orienta, quando o paciente é consciente, orientado, a gente orienta para, na hora que ele for tossir, por exemplo, ele não vai colocar a mão na boca igual a gente coloca normalmente, ele vai tampar a traqueostomia. Por quê? A força da tosse que esse paciente geralmente tem é uma tosse que vai expelir a secreção, então é bom a gente tomar um pouquinho de cuidado. Ao invés do paciente cobrir a boca na hora de tossir, ele vai cobrir a traqueostomia. O fonoaudiólogo, ele auxilia a equipe no processo de desinsuflar o cuff. Então, sempre que a gente for trabalhar com paciente de traqueostomia, nunca é um profissional sozinho. O médico não vai avaliar esse paciente sozinho, o fisioterapeuta não avalia sozinho, o fono não avalia sozinho, o enfermeiro não avalia sozinho, o nutricionista não avalia sozinho. A gente precisa dessa equipe para avaliar todos os parâmetros para saber se a gente tem condição de evoluir esse paciente. Então, num primeiro momento, a gente foi lá, colocou a traqueostomia nesse paciente, espera os parâmetros respiratórios dele melhorarem, a consciência, nem sempre a consciência a gente precisa, a gente consegue decanular um paciente comatoso, por exemplo. A gente vai avaliar os preditivos para pelo menos desinsuflar o cuff. Então, como que a gente vai avaliar isso? O manejo de secreção, porque querendo ou não, se a gente tem um balão aqui que está inflado, que está cheio, o que esse paciente engole pode acumular aqui por cima desse balão. Então, quando a gente vai desinsuflando esse cuff, esse paciente tende a ficar secretivo. Então, a gente vê o quanto de broncoaspiração a gente tem dessa secreção que está ali. Porque o paciente não está de via oral, mas a gente tem que ver o quanto ele está broncoaspirando. Uma microaspiração, ela é normal, pode acontecer. Se for só uma microaspiração, uma coisa bem mínima, a gente pode decanular esse paciente. Mas se for uma coisa muito maciça ainda, a gente espera e trabalha com esse paciente para ele melhorar esse manejo. Como que esse paciente pode manejar essa secreção? Ou ele tosse, ou ele engole. Ou ele cospe, na hora que bater a secreção lá na via aérea inferior. Ou ele, se ele tiver um bom reflexo, ou ele cospe, ou ele vai engolir essa secreção. E a gente tem que ver o manejo dessa secreção, a patência de via aérea também. O que é patência? Quando a gente consegue desinsuflar o cuff, a gente oclui, quando a gente tampa a traqueostomia, a gente vê se o mesmo ar que entra é o mesmo ar que sai. Então, ele não retém nenhum ar ali dentro. Se ele não retém, ele tem uma patência boa de via aérea, a gente pode pensar em tanto desinsuflar esse cuff quanto em decanular esse paciente no futuro. Na medida em que o cuff é desinsuflado, a gente, da fonoaudiologia, aí é uma conduta específica da fonoaudiologia, porque a gente vai avaliar se tem uma possibilidade de via oral ou não. Por quê? Lembra que quando a gente falou sobre o cuff insuflado, ele vai impedir o que está aqui em cima de entrar para o pulmão. Então, se a gente for fazer um teste com o paciente, se a gente for ofertar uma via oral, é pouca a probabilidade que ele broncoaspire, porque eu tenho um cuff aqui que está impedindo essa secreção de ir para o pulmão. À medida que a gente vai murchando esse balão, que ele vai ficando mais desinflado, a gente pode estimular esse paciente e verificar se tem alguma possibilidade de via oral, se ele está broncoaspirando de forma maciça ou não. Então, nesse caso, a possibilidade de via oral é exclusiva do fonoaudiólogo, mas a gente não atende esse paciente sozinho, a gente sempre tem que lembrar disso. E aí, uma grande polêmica que a gente tem na fonoaudiologia é o famoso Blue Dye Test. O que consiste esse teste? O Blue Dye Test simples, primário, a gente cora a boca do paciente com um corante azul e observa se tem uma saída pela traqueostomia. É o que a gente chama de teste positivo. Quando sai pela traqueostomia, é um teste positivo.
A gente aguarda 24 horas quando é indicado fazer esse teste com o paciente. Ele fica 24 horas com esse corante na boca e a gente observa a deglutição de saliva. Deu um teste positivo, a gente não libera via oral para ele e a gente passa a fazer uma terapia. Então, a gente vai fazer uma estimulação tátil-térmica gustativa, a gente vai fazer uma oferta sem volume para esse paciente, para ele reativar essa região, para ele lembrar, para o organismo dele lembrar que ele tem essa região de via aérea superior e que ele precisa usar essa região também. Aqui a gente vê a questão do Blue Dye Test, somente. Então, a gente colocou, essa é uma foto que eu peguei da internet, não é uma foto de arquivo pessoal. Aqui colocou o corante na boca do paciente e ele vai deglutir essa saliva durante 24 horas. Então, a gente observa se tem um escape pela traqueostomia ou não. Então, aqui é um teste que a gente chama de teste positivo. Então, a gente corou a boca desse paciente, esse paciente deglutiu, passou um tempo, saiu pela traqueostomia. Ou seja, ao invés de ter ido para o esôfago, foi para a laringe, foi para a traqueia também e está com risco de broncoaspiração. Então, aqui a gente toma um pouquinho mais de cuidado. Como eu tinha explicado ainda há pouco, o Blue Dye Test modificado, o corante ele é colocado na alimentação. Então, a gente começa, se a gente tem dúvida da deglutição de saliva desse paciente, a gente começa com o Blue Dye Test. Então, a gente cora a boca do paciente e observa. Deu positivo? Vamos fazer terapia para melhorar. Deu negativo? A gente começa o Blue Dye Test modificado. Então, ao invés de a gente corar a boca e a saliva do paciente, a gente vai começar a corar o alimento a ser ofertado, para a gente ter uma melhor observação de por onde esse alimento está passando. Mas é só isso? Só dessa forma que a gente avalia a alimentação desse paciente traqueostomizado? Não, a gente avalia da mesma forma que a gente avalia um paciente disfágico. Então, a gente observa a musculatura dele, se tem tônus muscular adequado, se tem mobilidade muscular adequada, se a ausculta dele é positiva, se tem um escape anterior, que é quando a comida está saindo pela boca, se tem um escape posterior, que é quando a gente vai fazer a ausculta e antes da pessoa engolir, está pingando o alimento lá atrás, o alimento está escapando lá para trás, a gente vai ver se essa ausculta é positiva, vai verificar o reflexo de tosse desse paciente, vai ver a excursão laríngea que nesse momento vai estar prejudicada mesmo. Por quê? A traqueostomia, independente se plástica ou metálica, ela acaba ancorando a nossa laringe. Então, ela não vai ter aquela elevação certinha e a depressão certinha mesmo. Então, geralmente, a excursão laríngea vai estar prejudicada, mas é uma coisa que a gente tem que ficar de olho também. A gente corou esse alimento, ofertou esse alimento para o paciente, deu positivo, saiu pela traqueostomia, a gente faz terapia, vê por que esse alimento escapou ali pela traqueostomia, a prega vocal dele está adequada. Quando o paciente, obviamente, tem consciência, a gente consegue tamponar para ver como que está essa coaptação glótica do paciente. Então, a gente avalia a voz dele, como que está essa qualidade vocal, se a prega vocal está fechando direitinho, como que está esse reflexo de tosse, como que está a base da língua desse paciente. Muitas vezes ele não tem uma fase oral muito boa e aí acaba comprometendo essa parte da fase faríngea também. Os constritores de faringe dele estão com o tônus adequado para mandar esse paciente para o esôfago, então é bem um raciocínio clínico mesmo. Para quem está começando nessa área, é legal fazer o passo a passo mesmo. Então, vamos começar a avaliar de fora para dentro. Então, vamos avaliar primeiro questão muscular. O cognitivo do paciente é bom, ele consegue ter um reflexo de compreensão, ele consegue ter os reflexos normais? Ótimo!
ele já tem um pouquinho mais de condição, a gente avalia essa questão da musculatura mesmo. Como que está esse tônus muscular? Está tudo no lugar? Ou esse paciente perdeu um pouco de tônus e de mobilidade durante esse tempo de internação? Avaliou essa questão tanto de face quanto intraoral? Faz a horoscopia certinha, vê se tem condição de mastigação, por exemplo, vê se tem todos os dentes, vê como que está a mobilidade de língua e a força de língua desse paciente, vê a fase oral como que está, vê se centraliza o bolo, vê se tem força de ejeção, vê se não tem um escape pelo nariz, se não tem uma deficiência do esfíncter velofaríngeo. Jogou lá para trás, vai fazendo a ausculta, vê se não tem um escape posterior, vê se essa constrição da faringe tá bacana, vê se não ficou resíduo depois da deglutição, se esse paciente é um paciente que engasga, se ele tem esse sinal do engasgo, que pra gente é positivo, vê em que momento da deglutição esse paciente está engasgando, se ele engasgou antes, se ele engasgou durante, se ele engasgou depois. E aí a gente vê, saiu pela traqueostomia, o que veio antes desse alimento vir para a traqueostomia, o que está acontecendo antes que pode causar isso. Então é sempre um raciocínio clínico mesmo. E aí, deu positivo, vamos fazer terapia. Aí a terapia depende dessa avaliação para a gente saber que tipo de exercício, que tipo de estimulação a gente faz com esse paciente. Mas deu negativo, a gente está fazendo os testes, não tem nenhum comprometimento pulmonar, não está acontecendo nada, aí a gente libera via oral para esse paciente. E aí, nossa, eu estou fazendo teste, eu estou fazendo terapia e mesmo assim o teste dele está dando positivo. Tudo que ele coloca na boca está saindo pela traqueostomia. É possível fazer um videodeglutograma com o paciente de traqueostomia? Sim, é possível. A gente consegue fazer esse exame também. Não é porque o paciente tem traqueostomia que a gente não precisa ou não pode fazer esse exame. Para quem não conhece, o videodeglutograma é como se fosse um raio-x, só que filmado. Então, a gente coloca o paciente no raio-x, a gente oferta o alimento geralmente curado com bário, e o paciente deglute esse bário nas consistências líquida espessada e pastosa, para a gente ver como que está a deglutição desse paciente. Eu já atendi um caso no hospital, era um paciente que estava internado há bastante tempo, já estava com a traqueostomia metálica. A gente vai falar do processo de troca de traqueostomia nos hospitais que fazem, né? Já era um paciente que estava na traqueostomia metálica e tudo que a gente estimulava com esse paciente dava positivo. Qualquer coisa que a gente fazia com esse paciente dava positivo. Ele colocava na boca, saía pela traqueostomia e a gente não entendia o que tinha acontecido. A gente solicitou o exame para ele e a gente descobriu que era um advento, ele não estava de fato broncoaspirando, mas porque a traqueostomia estava ali, ele acabava indo pela traqueostomia. Então a gente tem que ter bastante cuidado e bastante critério de quando a gente usa um Blue Dye Test, quando não. Então, por isso que eu falei, não é todo paciente que a gente vai fazer o Blue Dye Test, porque pode acontecer isso. A gente faz o teste dá positivo, mas o paciente pode não broncoaspirar, tá? Então, fez a sua avaliação clínica não deu indício de broncoaspiração, mas o teste está dando positivo, se você está fazendo ele. Se você estiver muito na dúvida, pode pedir o exame, às vezes te auxilia nesse diagnóstico. Mas tanto o Blue Dye Test quanto o videodeglutograma, eles não são testes e exame, respectivamente, não são majoritários, não são indispensáveis, eles são uma avaliação complementar. Em geral, a avaliação clínica para a gente, ela é soberana. E aí, a gente vem com o processo de decanulação. Esse paciente já está começando a ficar melhor, já os níveis de infecção dele, por exemplo, já estão mais controlados. A gente pode pensar no processo de decanulação. Primeiro, em geral, como a gente falou, o paciente foi para o hospital, foi fazer a traqueostomia,
Geralmente, a primeira traqueostomia dele é a plástica. O cuff está insuflado. Tem a plástica com cuff insuflado. A fisioterapia foi trabalhando o pulmão desse paciente, foi trabalhando a ventilação mecânica. Vamos começar a desinsuflar esse cuff. Então, primeira coisa, esse paciente tem que tolerar esse cuff desinsuflado. A gente desinsufla ele de uma vez? Não. Geralmente, o cuff ele fica entre 25 a 30 centímetros de água de pressão. E aí, geralmente, a gente vai desinsuflando ml por ml. Tem paciente que vai ter uma boa tolerância mais rápido. Então, pode ser que em um dia você consiga desinsuflar esse cuff, mas pode ser que não. A maioria dos pacientes, a gente vai desinsuflando ml por ml. É normal, na hora que for desinsuflar, é normal que o paciente tussa. Se ele não tossir, a gente vê se não tinha secreção ali, ou então você está aspirando a secreção supracuff, o que está acontecendo. Mas pode acontecer desse paciente tossir, porque você está reutilizando essa via aérea superior, então o ar está passando, pode irritar um pouquinho, excitar um pouquinho a região, vem o reflexo de tosse, ou então porque tinha alguma secreção ali parada e à medida que a gente vai murchando, essa secreção tende a cair, o paciente pode tossir. Pode acontecer também. Então, a gente vai desinsuflando, sempre com a ajuda da fisioterapia também, porque a gente tem que fazer esse paciente desinsuflar esse cuff e manter a pressão. Ele não pode descompensar a saturação dele. Se o paciente descompensou, a gente reinsufla o mínimo necessário para ele se restabelecer e a gente vai mantendo o que esse paciente já conseguiu desinsuflar. Então, primeira coisa, desinsuflou o cuff. Esse cuff está murchinho, o balão está completamente murcho, a gente verifica patência de via aérea, que é aquele teste que eu falei para vocês. A gente oclui a traqueostomia e verifica a passagem de ar nessa coluna aérea. O ar que entra é o mesmo ar que sai? Ele não está fazendo nenhum aprisionamento? Se ele está fazendo esse aprisionamento, o que pode acontecer? Veio uma laringomalácia, veio alguma alteração na laringe, veio alguma alteração de prega vocal. O que está acontecendo com esse paciente para não ter essa patência? Então, a gente desinsuflou o cuff, verificou a patência. Passou nesses dois testes, a gente passa para tolerância à oclusão. Então, a gente começa a fazer um treino para o paciente. Por quê? Se eu tampo a traqueostomia aqui, esse paciente tem que voltar a respirar pelo nariz. E aí a gente tem que ver se ele consegue fazer isso. Então, a gente começa ocluindo essa traqueostomia durante a nossa terapia. Por exemplo, a gente vai lá, avisa sempre o fisioterapeuta que você está fazendo isso. Porque se for um paciente que está com suporte de O2, por exemplo, aí ele precisa manejar esse O2 para a gente conseguir fazer isso. Então, vai lá, avisa, vou ocluir a traqueostomia dele só na minha terapia. Aí a gente vai, oclui, beleza, conseguiu tolerar? A gente vai aumentando esse tempo, até ficar no mínimo 24 horas. Todos os protocolos, o mínimo é 24 horas, mas tem hospital que preza por 48 horas, 72 horas, cada hospital tem o seu parâmetro. Mas o paciente tem que ficar pelo menos 24 horas com essa traqueostomia tampada. Ana, o que você usa para tampar essa traqueostomia? A gente pode usar o êmbolo da seringa. Não é muito legal, mas a gente pode utilizar quando não tem opção. A gente pode colocar o micropore também. É uma opção bem bacana que a gente veda bem direitinho, sem escape, e é bem tranquilo para o paciente também. Ele fixa melhor do que o êmbolo da seringa. A gente passa também para a ausculta cervical negativa. Então, para a gente que é da disfagia, a gente já tem a noção do que é uma ausculta cervical negativa. A gente só escuta o ar passando. O mesmo ar que entra é o mesmo ar que sai. Então, a gente vai fazer essa ausculta. Depois que a gente já passou por todas essas etapas, de desinsuflar o cuff, verificou patência de via aérea e verificou tolerância à oclusão, a gente vai ver a ausculta cervical. O mesmo ar que entra, o mesmo ar que sai. Ficou alguma coisa acumulada aqui?
tem algum impeditivo de respiração para esse paciente, a gente faz essa verificação e aí depois a gente vê o manejo de secreção, porque, obviamente, por mais pouquinho que seja, o paciente traqueostomizado, ele tem um pouco de secreção, até ele conseguir manipular tudo isso. A gente vai ver esse manejo de secreção, que é aquele que a gente viu do preditivo para desinsuflar o cuff. Esse paciente, ele engole ou ele tosse essa secreção? Não ficou nada parado aqui? Ele conseguiu manejar essa secreção? Ótimo! A gente já tem um ponto positivo a mais para a nossa decanulação. E a gente tem que ver se a tosse desse paciente é eficaz. Ah, Ana, esse paciente ele maneja a secreção, só que ele maneja cuspindo. Ele não engole. Tudo bem? Vamos ver como é que é essa tosse desse paciente. Não só com a secreção, mas o reflexo de tosse num geral. Porque se parar alguma coisa aqui, esse paciente tem que ser capaz de administrar o que ficar parado. Então, se ele tem uma tosse eficaz, mais um ponto positivo para a nossa decanulação. A coaptação glótica depende. Se for um paciente comatoso, por exemplo, a gente não vai ter essa coaptação glótica. Então, a gente pode avaliar esses outros parâmetros. Nossa, Ana, mas como é que eu vou saber sobre essa coaptação glótica, se está fechando direitinho, se ele não vai microaspirar, igual a gente conversou? As microaspirações, elas são comuns de acontecer, elas vão acontecer mesmo. Então, uma microaspiração geralmente não impede a gente de decanular um paciente, tá? Pode acontecer de, no momento que a gente está no processo de decanulação, a gente já consiga liberar a via oral para o paciente porque ele não está broncoaspirando. Mas pode acontecer do suporte ventilatório dele não ser mais necessário, a gente pode decanular esse paciente e aí a gente vai lidar com a broncoaspiração. Então, a gente não deixa esse paciente de via oral, a gente vê qual a causa dessa broncoaspiração, para a gente poder trabalhar, fazer a nossa terapia, o nosso raciocínio clínico, em cima desse trajeto da comida que está acontecendo. Então, nem sempre um paciente que foi decanulado vai ser tirado a sonda ao mesmo tempo. Às vezes a sonda pode demorar um pouquinho mais. Às vezes a gente até brinca que fácil é decanular o paciente, difícil às vezes é tirar essa sonda, porque muitas vezes ele consegue ficar tranquilo, a saliva dele ele não broncoaspira, mas a comida ele pode broncoaspirar, por ser um volume maior, ter alguma coisa maior. Então a gente vê, através dos nossos critérios, da nossa avaliação clínica, a gente vê por que esse paciente está broncoaspirando, o que a gente pode fazer para ter um retorno melhor dessa alimentação, para ver se a gente consegue desmamar esse paciente da sonda nasointeral ou da gastrostomia também, pode acontecer. Uma via alternativa de alimentação, assim como a traqueostomia, elas podem ser temporárias. Então, tanto a traqueostomia quanto uma via alternativa, elas podem ser temporárias, não necessariamente são para sempre. Existem casos que não vai ter como, a gente vai ter que fazer esse procedimento de forma permanente. Mas aí, a paciente está com a traqueostomia, está com a gastrostomia já, porque vai ficar com ela para sempre. O que a fonoaudiologia pode fazer por esse paciente? Nesse caso, a gente faz uma estimulação, geralmente sem volume, porque esse paciente tem um grande risco de broncoaspirar. A gente faz um trabalho para manter essa região ativa. Porque um paciente que está de traqueostomia, ou seja, já não está respirando pelo nariz, né, que a gente falou aquela hora, ele está de via alternativa, ele não está usando essa região para comer, talvez não para falar, pode acontecer. Então, se a gente fica sem utilizar essa região, a gente acaba piorando a situação desse paciente. Então, em algum momento, a gente vai precisar, por exemplo, de uma medida xerostômica, que a gente chama, para poder secar a saliva do paciente, porque nem a saliva ele consegue deglutir mais. Então, a fonoaudiologia ainda atua nesse paciente para que a gente mantenha ativa essa região e evitar a aspiração de saliva desse paciente.
A gente sempre atua em conjunto com o médico nesses casos, porque aí o médico pode verificar a necessidade de uma medida xerostômica, atropina, butiloscopolamina, aí a gente vê, a depender é uma decisão em conjunto que a gente toma com o médico. Tem paciente que ele não vai ser decanulado. Aí a gente falou agora, tem paciente que vai precisar dessa traqueostomia para sempre, não tem como esse paciente ficar sem essa traqueostomia. Vai ficar de traqueostomia, às vezes vai ficar num suporte ventilatório. E aí o que a gente pode fazer por esse paciente quando ele não tolera a oclusão total, por exemplo, da traqueostomia? A gente tem um recurso que é uma válvula de fala, uma válvula unidirecional. Então o que acontece? O ar, ele vai... Essa pecinha, ela é encaixada na frente da traqueostomia, no caninho da traqueostomia mesmo. Então, o ar, ele vai entrar e vai ser direcionado para cá. Então, o ar não vai entrar e sair por aqui. Ele vai entrar por aqui e vai ser redirecionado para a via aérea superior. Por que que é muito bacana? Muitas vezes, se a gente oclui aqui, o paciente começa a ficar dispneico, tem queda de saturação, ele descompensa, e aí a gente tem que manter essa região aberta. Aí, sendo aberto, conecta a ventilação mecânica aqui, ou então às vezes ele não precisa, mas o ar continua entrando por aqui, mas ele é remanejado para a via aérea superior. Então, o que a gente ganha muito com isso? Primeiro, a gente ganha uma pressão subglótica. A traqueostomia não está abaixo da laringe, não está lá na traqueia. Então, a gente precisa dessa pressão aqui embaixo, que vem do pulmão, para a gente conseguir falar, por exemplo. Então, a gente consegue gerar uma pressão muito bacana aqui, que pode fazer o paciente falar, por isso que geralmente chama de válvula de fala. Então, o paciente consegue falar novamente e a gente acaba utilizando, mesmo que parcialmente, essa região. Às vezes, quando o paciente está com a válvula de fala, é um paciente que consegue gerar uma pressão muito importante para deglutir, por exemplo. Então, às vezes, a gente pode associar um momento de válvula de fala, o que ele tolerar de válvula de fala, a gente consegue fazer uma terapia bacana com ele, ofertar alguma coisa de conforto, às vezes mesmo que sem volume, mas às vezes a gente consegue conciliar esse trabalho, e sempre com a ajuda de um fisioterapeuta. Por quê? Um paciente que está com a válvula de fala, se a gente vai utilizar ela só durante a nossa terapia, por exemplo, o fisioterapeuta ele tem que estar presente para poder configurar os parâmetros da ventilação mecânica para esse paciente não descompensar. Você é um paciente que fica 24 horas, consegue ficar 24 horas com a válvula de fala? Beleza, a gente fica de olho nos parâmetros, mas a gente pode ficar um pouco mais tranquilo. Mas se é um paciente que ele não tolera muito tempo essa válvula de fala, aí a gente tem que conversar com o fisioterapeuta para ele ajustar os parâmetros da ventilação mecânica para a gente. Tá? Então, se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem me perguntar, eu estou à disposição. Essa foi a nossa aula de hoje. E lembrando que a gente tem as teleconsultorias também, então vocês podem fazer as perguntas de vocês por lá.